Olá, gente, a todos que estão assistindo. Meu nome é Giovana Perovano, eu e todo mundo aqui somos da turma de Gestão de Projetos 2025.1 do sétimo semestre. Estou aqui com Cristina Andrade Reis, que é uma gestora de projetos que já trabalhou em projetos nacionais como internacionais de grandes empresas. E aqui vamos falar um pouquinho sobre ela. Cristina, você gostaria de falar um pouquinho sobre você, o seu background, como é que foi chegar até a gestão de projetos? E o que mais te move nessa área? Eu sou gestora de projetos, né, já tem 4 anos em que eu estou como gerente de projetos mesmo, né, mas aí eu comecei fazendo gestão de pequenos projetos, né, ali me aproximando da área, mas como gerente de projetos mesmo tem 4 anos. Eu trabalho em uma empresa que se chama Captiva Soluções Educacionais, né? E a gente tem soluções voltadas para o mercado corporativo, para o mercado governamental, né? E eu trabalho dentro da área de projetos voltados para a tecnologia. Então, a gente trabalha com SaaS, né, com AWS, com ferramentas de BI, prestando serviços, né? Aí eu já atuei mais de 30 projetos só dentro da Captiva, desde que eu estou como gestora de projetos, está ali dentro da área, né? Já atuo, né, com projetos para o Sistema S, então para o SENAC, Departamento Nacional, né? Então eles contratam com a gente 4 soluções, com a Globo. Então, eu também tenho projetos ali dentro da Globo voltados para a área de negócios integrados em publicidade, né, porque a Globo, ela é dividida em 3 grandes áreas. Então, a área do jornalismo, né, que é toda aquela parte aí que a gente conhece, das apresentações, dos telejornais, a parte do entretenimento, que aí vai englobar as novelas, né, e os demais programas ali, e a parte de negócios. Então, eu trabalho atuando com projetos ali dentro da área de negócios. É como se essas duas áreas que a gente conhece, que é a área do entretenimento e do jornalismo, é como se gastasse o dinheiro, e a área em que a gente atua ali com os projetos é a área que traz o dinheiro. Então, até a própria Globo, ela costuma falar dessa forma. Eu já atuei também em projetos para clientes aqui da América Latina, né? Eu atuo com projetos quando é na Latam, e aí a gente atuou no Justo, chama Justo Supermercado, né, que é uma startup com um modelo diferente aí de oferecer esses serviços de supermercado, e quando eles estavam vindo para o Brasil. Então, eles implantaram alguns centros de distribuição aqui no Brasil, estavam atuando em São Paulo, né, com essa perspectiva aí de fazer a expansão aqui no mercado brasileiro. Fiquei lá por uns 2 anos, né, a empresa, ela é do México, né, a sede da empresa, ela é no México, mas depois eles acharam interessante não estar mais no Brasil, e acabou cancelando o contrato com a gente agora, em 2025, porque eles conseguiram ali uma rodada de investimento, né, com capital aberto lá na Nasdaq, e foram para outros países, e o Brasil já não estava aí né, nesse arcabouço desses países, mas aí também atuei com o Justo Supermercado. E também, de projeto internacional, atuei com a Surrey University, né, ela da Inglaterra, fica localizada lá no Reino Unido, que era para uma plataforma, um modelo SaaS, para poder apoiar um projeto que eles têm lá sobre aquecimento global. Então, eles têm um projeto que seria para oferecer para as escolas do mundo inteiro. Então, era um projeto que eles pensavam em fazer uma expansão para a África, para as escolas da África, as escolas da América Latina, para poder falar sobre aquecimento global. Então, seria para fazer esse movimento aí. Esse projeto, ele ainda está ativo, eu não atuo mais diretamente nele, porque a área de projetos, depois que a gente faz o projeto e a gente entrega, né, muitas vezes a gente já não atua mais naquele projeto. Então, ele entra para o nosso portfólio, mas a gente não atua mais ali. E aí, existe diversos outros clientes também que eu atuo aqui, poderia falar uma lista, Sicoob, né, trazendo aqui os mais conhecidos. Eu atuo no projeto com eles também desde
tem 3 anos, né, que eu estou com eles, que é o Portal de Educação Sicoob, que faz parte da Universidade Corporativa do Sicoob, então também é um LMS, mar aberto, que eles oferecem, né, para o Brasil inteiro, as pessoas, né, podem acessar e fazer ali os cursos. A Master Globo, que é uma das soluções da Globo, também ela é mar aberto, depois eu posso até passar o link aqui, se vocês quiserem conhecer, porque ela fica disponível aí na web. Para o Senac, a gente tem um portal que é voltado para a geração de vocês aí, geração Z, chama Orango, também posso estar passando, foi todo um projeto em que eu atuei, finalizei recentemente, né, e tem outros que são clientes corporativos, né, que já são plataformas mais fechadas ali dentro do ambiente. Então, foi assim que eu comecei aí minha trajetória. E o que é interessante na gestão de projetos é porque a gente resolve problemas o tempo todo. Então, como eu gosto de resolver problemas dessa coisa bem agitada, sabe? Então, eu me identifico muito com a área, porque o tempo todo você tem que estar pensando, você tem que estar tirando ali uma ideia, né, tem que ser muito criativo, porque as coisas elas não estão prontas, e meio que você constrói aquilo ali. Então, eu acho isso muito interessante. Certinho. A próxima pergunta seria agora certificação. Até que ponto ela realmente importa na vida e no mercado de trabalho de um gerente de projetos? Eu vou voltar um pouco, Giovana, assim, falando em um contexto de educação, para a gente chegar na certificação. Primeiro, um gerente de projetos, ele é importantíssimo, né, que você tenha estudado, a gente vai chamar em um nível básico, mas quando eu falo básico, eu estou falando já de curso superior, né, então é importante que você já traga essa bagagem, tá? Dentro da área de gerente de gerenciamento de projetos, no geral, a gente não tem uma formação específica, né? Então, é muito mais ali a sua bagagem, a vontade que você tem, né? E as skills, né? A gente chama aí de skills, que são as habilidades, né? Comportamentais que você tem ali, que vai compor aí o gerente de projetos. Eu tenho formação inicial em matemática, né? E sou gerente de projetos. Eu tenho uma amiga, uma colega, que ela é gerente de projetos junto comigo ali, que ela tem formação em letras, né? Então, eu sou em matemática, ela em letras. A gente já tem uma terceira colega, que ela tem formação em ciência da computação, né? Então, e nós somos gerente de projetos. Nós fazemos exatamente as mesmas coisas, atuamos aí, né, com as mesmas soluções. Então, mas todos, né, todas as pessoas, todas nós, porque são 3 mulheres, temos, né, formação, né, pós-graduação, sendo em gerenciamento de projeto ou não. Então, isso é extremamente importante, né? E por que o gerenciamento de projeto, ele é tão, digamos assim, tão democrático, né? Tem letras, tem matemática, tem ciência da computação, né? Ele é democrático porque é uma área multidisciplinar, então todos são bem-vindos, né? E aí a formação de nível superior, o que é que ela vai atestar? Ela atesta que dentro do gerenciamento de projetos você tem ali um selo, né, que te valida, olha, eu tenho capacidade, né, de fazer uma graduação, que é um projeto de 5 anos, né, porque tem começo, meio e fim, um dia ela acaba, né, e eu tenho capacidade de me adaptar àquelas regras, de produzir naquele ambiente, de enfrentar aqueles desafios, né, e de chegar do outro lado. Então, os recrutadores, eles vêm muito por esse lado, né, então você tem ali um selo de que você já é capaz de pegar um empreendimento tão grande quanto fazer uma graduação, né, e de chegar do outro lado. Agora, em termos de certificação, é uma área, assim como a área que vocês estão estudando, que ela muda muito, ela troca muito, né, a gente tem atualizações aí o tempo inteiro mesmo. Aí, para atuar na área, o interessante é fazer cursos curtos, porque não dá tempo você terminar um doutorado para depois você voltar para aplicar, ninguém vai ficar te esperando 4 anos, em 4 anos mudou, né, então, por exemplo, uma solução em nuvem, daqui 4 anos, né, como é que ela já vai estar?
com certeza muito diferente do que é hoje, né? Está mudando o tempo todo. Entendendo ali os princípios, né? Por isso que, então, a Fundação Bradesco, né, se vocês procurarem na internet, ela tem um curso de gerenciamento de projetos, que é um curso curtinho, mas que te oferece ali uma base muito boa, né? Cursos rápidos também sobre LGPD, é muito importante no contexto brasileiro, né? O gerente de projetos, ele tem que conhecer a LGPD, tá? Então, a gente, quando atua em um projeto, não adianta falar, eu vou fazer aqui uma infraestrutura, um Kubernetes, a gente vai criar um cluster, uma solução que é escalável, etc e tal, mas todas as pessoas ali sabem muito de LGPD, porque a gente não pode fazer de qualquer jeito, a gente não pode fazer de qualquer forma, né? Então, importantíssimo, principalmente quando a gente trabalha com soluções em nuvem, porque a gente manda dados para fora do país, porque os data centers, né, a gente, aqui na Captiva, por exemplo, a gente usa a AWS, e a gente hospeda as plataformas na Virgínia, nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, né, e a gente hospeda também alguns na costa leste e outros na costa oeste dos Estados Unidos, e no Chile e em São Paulo, né. Então, quando eu pego um projeto, uma das primeiras perguntas que eu faço para o cliente é: a gente pode hospedar fora do país? Os seus dados podem ir para fora do país ou você tem restrições e os dados têm que ficar no Brasil? Então, geralmente, quando é cliente governamental, tem que ficar no Brasil. Então, a gente tem que ter muita clareza sobre isso, sobre a coleta, né? Nós, enquanto prestadores de serviços, nós somos o operador, né, então se você pega ali dentro da LGPD, ele tem o controlador, ele tem o operador, né, de dados, não, nós somos o operador, geralmente o cliente é o controlador, então isso é extremamente importante. E aí, por aí vai, então é importante você conhecer metodologias ágeis, tá, o Scrum, ITIL, né, Custom Sex, porque você lida ali com pessoas o tempo todo, e aí, vai montando ali o seu repertório, ali o seu portfólio. Em termos de certificações maiores, mais robustas, né, no Brasil, há uma valorização muito grande, né, do PMI, né, de certificações do PMI, principalmente a PMP, né, que é para gerenciamento de projetos, né, Scrum também, Prince 2, também é muito utilizado quando você atua com grandes projetos, que Prince já é para projetos, né, mega projetos, também ele é muito valorizado, né, e tem as outras certificações também que elas vão ser, né, Green Belt, né, Six Sigma, Yellow Belt, Six Sigma, Green Belt, Six Sigma, Black Belt, que é a mais top, também é bem-vinda, né, então essas são as certificações principais, mas aí dependendo da área em que você vai estar atuando, dos tipos de projetos que você vai estar ali gerenciando, aí também vai ser interessante, né, ter certificações da AWS, né, dos cursos da Amazon, ali das soluções da Amazon, da Huawei, né, nós trabalhamos, a gente também trabalha aqui com soluções com nuvem da Huawei, é a que a gente hospeda no Chile, né, os nossos data centers que a gente manda para o Chile, eles são da Huawei, né, conhecer ali de Kubernetes, né, porque hoje em dia toda a parte de infraestrutura em nuvem é Kubernetes, né, então é importante também, e aí você vai compondo ali o seu repertório, mas desde que você tenha esse conhecimento, né, que tenha os skills necessários e que você entregue resultado, você é muito bem-vindo dentro da área de gerenciamento de projetos. Nossa professora falou mesmo sobre todas essas certificações, sobre a segurança dos dados. Inclusive, o IFBA já fez parceria com a Huawei também, por conta desses projetos, dessa toda a integração que eles têm, né? Essa tecnologia que às vezes a gente não tem tanto acesso. E aí a gente fez uma parceria bem curtinha, mas eles trouxeram até um caminhão lá para o IFBA, inclusive, com um monte de tecnologias novas, mostrando como é que eles tratavam os dados, como é que eles usavam esses equipamentos em outros contextos, por exemplo, um contexto de supermercado, como é que eles iriam usar um adaptador inteligente, um roteador inteligente também, onde é que eles poderiam usar em um hospital, como é que eles poderiam mexer essas diferentes tecnologias. Bom, agora eu vou passar a palavra para Gabriel e ele vai fazer algumas perguntinhas também. Gabriel, não esqueça de apresentar para o nosso vídeo, viu? Uhum.
Oi, Cristina. Meu nome é Gabriel Amaral e eu tenho algumas perguntas para você. Você falou sobre alguns projetos que você já atuou, né? E aí eu queria saber um projeto que teve sucesso e por quê, né? Ou melhor, o projeto que teve maior sucesso. E a outra pergunta também, pega na mesma base, seria um projeto que foi cancelado e por que que ele foi cancelado. Excelente pergunta. Vamos lá. Todos os projetos em que eu atuei, Gabriel, vamos dizer assim que todos tiveram sucesso. E o que é que vai medir o sucesso do projeto, né? O valor que aquele projeto ele vai agregar ali para o cliente. Então, às vezes, a gente tem que se apegar mais ao valor daquele projeto do que ao preço do projeto, né? Então, aquela diferenciação, o que é valor e o que é preço, né? Então, vamos lá. E aí, os projetos, geralmente, se a gente pegar até a própria definição né, o PMBOK traz de projeto, ele fala assim que ele é um produto, né, único, né, uma entrega única, uma coisa única, inédita, né, e aí o ineditismo está nisso, né, de você pegar uma coisa, digamos, antiga, e você fazer um combinado ali, ter uma solução nova. Então, a Amazon, armazenamento em nuvem, plataforma SaaS, não é novidade nenhuma, mas a combinação disso, você cria um produto exclusivo, né? Então, eu tive alguns projetos que eles tiveram, assim, impactos muito grandes. O da Master Globo, né, na verdade, na Globo a gente atua com 4 projetos, a gente tem plataforma de compliance, né, voltando aí na questão da LGPD, a gente tem plataforma de compliance para a editora Globo, né, e a Master Globo, que é mar aberto, é master.globo.com.br, vocês colocarem no Google, cadastro gratuito, tá, vocês podem conhecer um pouquinho ali da solução. E a Tonanip. NIP significa Negócios Integrados em Publicidade. A Master Globo, ela causou um impacto muito grande, porque ela foi uma proposta que ela já nasceu, né, para oferecer formação para o pessoal de mercado publicitário, então a Globo, ela mira isso, porque ali as agências de publicidade são os clientes da Globo, né, então não é o Itaú e nem a Claro que anunciam na Globo, é a agência que vai contratar com a Globo e ela vai levar aqueles clientes. E aí a gente fala de uma movimentação de milhões e milhões de reais ali por semana, né, que eles fazem com aquelas publicidades gigantescas ali, né, e a Master Globo, ela furou essa bolha, porque antes a gente tinha soluções desse modelo, tem o Google, a Meta tem, a Amazon tem, essas empresas têm, né, mas empresas brasileiras, não. E aí, a área, quando começou o projeto, era pequenininho, 3 pessoas, e hoje isso faz parte de um ecossistema, de um hub de educação digital para negócios em publicidade da Globo. Então, foi um projeto muito legal, todo mundo lá foi promovido, ganhou viagem internacional, várias viagens internacionais, então, foram para a Espanha, foram para a Turquia, foram para a França, né, premiados aí por essa solução, porque trouxe muito valor para a Globo e trouxe também muito dinheiro. Então, esse foi um projeto que ele tem impacto gigantesco lá dentro da Globo. Tem também os projetos de Senac, né, que é o Orango, né, orango.senac.br, que é para oferecer cursos gratuitos para a geração Z, inclusive lá tem vários cursos que vocês podem fazer com certificado que vai agregar aí, e aí é um curso, foi também muito legal, né, ali tem um alcance também muito grande, é para o Brasil inteiro, é gratuito, é formação de qualidade, a chancela ali do Senac, então muito legal. Mas você também perguntou de alguns fracassos, né, então a gente sempre tem. Eu já tive um projeto com a Infraero, né, esse projeto, o contrato foi cancelado. Então, esse daí foi um que a gente não conseguiu chegar do outro lado, né? Então, a gente teve muitos problemas com o cliente, problemas com o modelo de negócio deles, com a validação e tal, e aí o CEO, né, o nosso CEO aqui, entendeu que não era vantajoso continuar aquele relacionamento, né, e aí fez a suspensão de contrato, né, a nossa empresa pagou a multa e solicitou a rescisão de contrato. Então, esse projeto ele não foi para frente, todo o esforço empreendido ali, ele ficou, digamos assim, perdido, né?
E eu tive outros também, menores, de empresas menores. Aí, geralmente, o fracasso do projeto é quando a gente não tem uma comunicação muito boa, ou quando o cliente, ele não sabe o que ele quer. Aí ele não valida, aí ele não sabe se funciona, e aí vai virando aquele engodo e tal, e às vezes financeiramente já não é mais viável, as relações ficam desgastadas ali entre as empresas, e ocorrem aí esses cancelamentos. Então, eu tive 2 projetos cancelados, um eu ia falar o WePink, é o WePeople, é o WePeople e Infraero. Ah, certinho. Então é muito bom saber, né, que quando tem sucesso, né, ele não traz só valor monetário, mas também como experiência, né, que nem você disse, né, das viagens, e sobre os fracassos, né, o cliente tem que colaborar, né, tem que saber o que quer, né. Mais uma pergunta minha é sobre, deixa eu ver aqui, a gestão, né, na hora de você gerir um projeto, você aborda uma gestão tradicional, ágil ou então híbrida? É o que couber no momento. Tá? Então, a gente não... por isso que é importante você conhecer, ter ali um conhecimento bem amplo de todas elas, absorver bem esse conhecimento aí que vocês estão tendo a oportunidade, ao qual estão sendo apresentados, porque depende do projeto. Tem projeto que ele vai funcionar muito bem no modelo cascata, tem projeto que ele vai funcionar muito bem no Scrum, tem projeto que você vai ter que fazer um híbrido ali, né? Tem projeto que é muito grande, por exemplo, às vezes eu tenho uma squad, tem projeto que ele não é tão grande, eu não tenho essa squad. Então, o interessante é você ter sempre conhecimento e ver qual que se encaixa ali. Quando é atendimento ao cliente, ITIL vai muito bem, né? Quando você tem ali um cliente que sabe o que quer, que consegue validar, você consegue o Scrum, porque você faz ali né, as sprint e tal, e consegue fazer aquele modelo, né, iterativo. Quando o cliente não sabe muito bem, você tem que meio que fazer um cascatão e chegar no final e entregar para ele uma solução, porque a partir daquilo ali é que ele começa a enxergar, depois da solução pronta, é que ele começa a ter as ideias, porque antes também ele não tinha as ideias, né? Então, é interessante você conhecer todas e fazer o seu modelo, né? Inclusive, aqui na Captiva, a gente até brinca, né? A gente fala que a gente tem o Cristina's Model, porque é o modelo da Cristina, né? O fulano model, porque às vezes a gente está operando num modelo que é uma combinação de várias metodologias. Então, às vezes, uma cabe, a outra não cabe, a gente pega o melhor de cada uma, compõe ali para entregar o projeto. Certinho. Então, eu vou passar a minha palavra para Luan e ele vai continuar com mais algumas perguntas. Obrigado. Bom dia, Cristina. Me chamo Luan Alves e vimos que possui um rico portfólio atuando em diferentes empresas e projetos. E essa é uma área que lida muito com a tomada de decisões. Como disse, está sempre pensando em ideias, envolvendo criatividade. Como é possível conseguir lidar com a liderança, a delegação e a priorização de tarefas? Interessante. Uma pergunta, várias perguntas em uma, tá, Luan? Vou tentar. Aí, vamos lá. Eu falei acho que foi na pergunta da Giovana, sobre as skills, né? Então, qual para o gerente de projeto, como é um skill que é fundamental? Você tem que ser gente que move gente, né? Porque você tem que fazer com que as pessoas executem aquilo que você precisa. Então, eu preciso mover o time de infraestrutura para que eles façam o que eu preciso que seja feito, o time do front-end, né? A área de UX também precisa se movimentar, a área de qualidade, então são várias áreas ali, então você precisa já ter aí esse skill. Importantíssimo você sempre ter ali um olhar voltado para a resolução de problemas, então o projeto, por ele ser inédito, muitas vezes a gente não sabe por onde a gente começa, né, e qual vai ser o próximo passo. Então, você tem que ser essa pessoa que tenha esse raciocínio aí, né, lógico, que consiga concatenar as ideias, né, e fazer a integração de todas essas áreas, né, então você tem que fazer ali a gestão. Então, por exemplo, quando eu tenho um projeto como o da Globo, por exemplo, né, eu ali envolvia muitas áreas, eu precisava que o time de infraestrutura chegasse com o ambiente de homologação pronto,
né? Porque o time de UX ia pegar aquilo ali, porque ia começar, que ia passar para o pessoal do front e etc e tal. Então, é muito importante você ter essa organização, né? Você se organizar. A resolução de problemas é uma coisa que você vai aprendendo ali na prática, porque às vezes são problemas que surgem que você nunca se deparou com eles. Então, é sempre respira fundo, né? Não seja amoroso. Então, um gerente de projeto não pode receber um e-mail e a gente, isso aqui é muito chato, semana que vem eu penso. Não, você tem ali poucas horas, você tem pouco tempo. Às vezes a equipe fica esperando pela sua decisão, que às vezes eles param, eles chegam e travam, e agora, né? E aí você tem que ir ali e tomar a decisão, né? Siga, não siga, vá por esse caminho, não vá. Então, é muito importante que você tenha até mesmo um pouco de conhecimento, né, ali das soluções e tal, para poder propor e conversar. Sempre muito diálogo, né, muito diálogo, sempre fazer as perguntas certas. Então, o gerente de projeto, a gente usa muito aqui a técnica dos 5 porquês, tá? Aí tá até uma dica aí para vocês, não sei se vocês já conhecem, né? É uma teoria que fala que se você falar por quê 5 vezes, né? A pessoa vai chegar lá na causa raiz, né? Não deu certo o CSS. Por quê? Porque não rodou. Por quê? Porque até o momento que você chega ali e aí fala, então já sei qual é o problema, já sei quem eu vou procurar. E outra coisa também muito importante do gerente de projetos é você ser íntegro, tá? É uma profissão, né, assim, é uma posição que você ocupa dentro das organizações, em que você é a pessoa de confiança, tanto das pessoas que estão ali abaixo de você, então elas esperam de você ali uma postura, né, íntegra e tal, que apoia o trabalho delas, quanto você tem sempre uma camada acima de você. Eu tenho acima de mim um diretor, e depois a gente tem o nosso CEO, que está acima de todos os diretores, né, e eles precisam confiar, então eles confiam muito no meu trabalho. Por quê? Porque eu também mexo ali com os recursos, né, do projeto. Então, chega um projeto, às vezes eles colocam na minha carteira 6 milhões, esse é um projeto de 6 milhões, né? Como é que se administra 6 milhões? Como é que alguém coloca 6 milhões na sua mão, né? E o que é que eu faço com, né, com 6 milhões? Não posso viajar para as Maldivas, esse dinheiro não é meu, né? E eu tenho que ali alocar, e depois eu tenho que prestar conta, né? E eles têm que ter essa relação, né, para entender que aquilo foi bem utilizado, né, eles terem confiança de chegar e colocar um orçamento, coloca a equipe, coloca recursos, né, todos na mão. Então, é muito importante você sempre ser íntegro, e no dia, gente, que der merda, fala que deu merda, entendeu? Não põe a culpa em ninguém, fala, olha, deu merda, quebrou tudo, derrubei o servidor, caiu de todo mundo aqui, caiu tudo, deu indisponibilidade geral, tá todo mundo me xingando, mas eu vou resolver. Mas caiu, deu merda, né? Acabei com tudo aqui, né? Assuma sempre aí os seus erros, né? Porque isso também é muito importante. Então, eu falo, olha, a equipe fez, fui eu que pedi para fazer, deu ruim, o cliente está xingando, pode deixar, eu vou ligar ali para o cliente, para ele parar de xingar, e vamos tocar para frente. Então, isso é extremamente importante para um gerente de projetos. Para um gestor, de uma forma geral, né? Com certeza. Quais as metodologias utilizadas que apoiaram nessa tomada de decisões? Assim, a gente tem, né, os 5 porquês, porque às vezes a gente tem que ir ali questionando, né, a gente tem a documentação do projeto também, que ele apoia na tomada de decisão, então, às vezes o cliente chega, mas eu queria que acontecesse isso e aquilo, né, e aí ele está causando por causa que ele quer aquilo, né, o cliente, ele tem muito desejo, então, às vezes, a documentação do projeto, a gente pegar e falar, não, quando você assinou o contrato, era só aqui, para acontecer isso e isso, então, qual é a nossa decisão? Honrar o contrato. Você quer algo a mais? Quer que vira de cabeça para baixo, que dê piruetas? Tá bom, nós vamos conversar, mas nesse momento não vai virar de cabeça para baixo, nem dar piruetas, né? Outra coisa também que ajuda muito na resolução de problemas é sempre trazer as lições aprendidas, né? Então,
Eu fui fazer tal coisa, aconteceu isso, isso e isso, então você sempre escrever, você sempre ter aquele registro, né? Inclusive as ferramentas de gestão de projeto, elas já têm espaços, campos que são dedicados a você estar fazendo esses registros. Então, isso é extremamente importante, porque ali é como se tivesse ali o seu dicionário, né? Aí depois você tem ali o seu bot, como se tivesse o seu bot, aí você pergunta ali, você vai criando ali um repertório, né? E depois de um certo tempo, quando alguém fala, você já fala, isso aí não, isso não dá certo não, ó, se fizer, vai acontecer isso e aquilo, o caminho agora é esse. Por quê? Porque já aconteceu comigo 3 vezes, já aconteceu 4 vezes, já sei o que acontece, né? Matriz de risco e impacto também, tá? Se vocês procurarem na internet, então, tem a matriz de risco e impacto, então, sempre você está avaliando riscos, né? E os riscos é sempre, assim, fazer aquela pergunta, sabe aquela história? Vamos perguntar o que não está no texto, vamos inferir o texto, não está escrito no texto, e a gente vai começar a viajar sobre o texto, é meio sobre isso. Então, eu quero, não sei, eu quero uma página de login com integração SSO, né? Aí você já tem que prever ali, tá? O SSO, eu preciso que o cliente me envie ali a chave, que me envie um token e tal. Se ele não enviar, né? Eu tenho que fazer uma integração SSO, então você já coloca ali risco. Qual é o risco disso, né? Qual é o risco, né? O cliente não enviou. E aí tem ferramentas na internet, você pode fazer até no próprio Excel, que aí ele vai já trazer para você aí se é um risco alto, e se é um risco médio, e se é um risco baixo, né? Então, uma coisa desse tipo geralmente é um risco alto, porque se o cliente não envia, você não faz a sua ação. Então, você para com o seu trabalho, porque você não tem condição nenhuma de seguir com o SSO, você não recebe os insumos do cliente. Então, é lançar a mão dessas ferramentas mesmo, né? Você ter várias ferramentas e aquilo que você for precisando, você vai pegando ali para ir resolvendo problemas. Realmente as experiências contam muito nessa parte. Para quem está iniciando na área, quais são as recomendações? A primeira recomendação é essa que eu já falei, né? Faça esses cursos curtos, de curta duração, porque ali você já vai se apropriar de um conhecimento muito grande, né? Em um tempo curto. Para iniciar no mercado de trabalho, é importante ter um portfólio, né? Então, geralmente, em gestão de projetos, dificilmente alguém já vai te colocar para ser o gerente do projeto, gerente de projetos, porque o gerente ele é uma carreira, então, quando se alguém pretende nessa área, então, se na área que você já está, né, se você estiver fazendo um estágio, né, curricular ou extracurricular, já está inserida ali em um contexto, vai fazendo pequenos projetos ali dentro da área. Eu estou estagiando no RH, né? Numa empresa, me colocaram ali no RH, junto com o pessoal do RH, né? Vai vendo ali quais são as oportunidades, às vezes o pessoal não sabe mexer com Excel, né? Você pode criar um projetinho ali, olha, vou oferecer para vocês, eu manjo muito, eu mando muito bem, eu sei o que é que vocês estão precisando aqui, as fórmulas e tal, vou criar aqui um projetinho que eu vou capacitar todo mundo aqui, vocês, meus colegas, e aí vocês vão mandar bem no Excel, vocês, né? E aí mostra o valor daquilo, né? Fala, se você vai fazer automação, você não tem mais que fazer manual, né? O Excel vai fazer o cálculo para você, então, se em vez de levar 30 minutos, você vai levar 30 segundos, né? Mostra o valor daquilo. Aí, quando você vai fazendo isso, então, isso já é um projeto, você já pode colocar um cronograma, né? Olha, eu pretendo, já pode colocar ali o passo a passo, fazer uma lista do que você precisa, né? Quanto tempo você precisa para aquilo, a gente faz muito, na área que eu trabalho, a gente faz muito um cálculo por horas. Então, geralmente, né, por horas. Então, eu pego um projeto, às vezes eu preciso prever das 40 horas que o meu desenvolvedor tem, né, naquele projeto ele vai ficar quantas horas? Vai ficar 20 horas, porque aquilo ali demora 20 horas. Então, um exemplo, o nosso coordenador de infraestrutura, ele precisa de 2 horas, né, do trabalho dele ali, para ele entregar para a gente uma instância de homolog pronta para o front-end atuar, né? Então,
eu já coloco isso, ó, vai ser 2 horas, daqui 2 horas a gente recebe, daqui a pouco o front entra, vai ficar mais 6 horas para poder conseguir fazer tudo isso aqui. E aí isso é um projeto. E assim vocês começam. E se for procurar vaga no mercado, geralmente a gente começa como assistente de projetos, né? Aí depois como analista de projetos, coordenador de projetos e depois gerente de projetos. Então, geralmente, esse é o início. Mas vai fazendo projeto, vai colocando ali no seu portfólio, né, vai mostrando, fala, olha, eu estagiei numa área que eles gastavam 30 minutos para fazer isso aqui, de uma pessoa que já era sênior, né, que o salário dela já é um salário mais alto, então a hora dela, se a gente for dividir, ela custa muito caro para a empresa, para ela parar, para ela ficar 30 minutos fazendo isso aqui. Eu fiz uma automação aqui com Excel, que ela gosta 3 minutos, então ali você já mostrou economia, e o mercado, ele se interessa muito por isso, por quem faz, né, por quem entrega valor, e por quem entrega resultados financeiros. Então, se você for focado em resultados, a área de projetos é uma área muito, muito boa para poder você estar. Dicas muito valiosas essas, com certeza, né? Devem ser aproveitadas. Estarei passando a palavra agora. Bom dia, Marina. Marina não, Cristina, troquei as palavras. Bom, primeiramente, obrigado por você tirar um tempinho aqui para a gente. E eu trouxe aqui 2 perguntas também para complementar a entrevista. Bom, como que você lida ali com alterações durante a execução de um projeto, alteração no escopo desse projeto, enquanto ele já está em andamento? Alteração de escopo, assim, a gente tem que ver qual é o tipo de alteração. Então, quando a gente tem uma limitação técnica, então, às vezes, a gente vende uma solução, né, e depois a gente identifica que a solução não vai atender tecnicamente determinada, né, coisa que está ali no escopo. Então, quando acontece isso, quando a gente se depara com a limitação técnica, buscar alternativas para aquilo ali e conversar com o cliente. Então, às vezes a gente fala, olha, esse exatamente não dá para fazer, mas a gente tem também essa opção, essa outra opção, então a gente sempre ter ali um leque de caminhos, conversar com o cliente. Então, isso é quando tem limitação técnica. Quando a gente tem limitação financeira, então, às vezes, também a gente pega um escopo, quando começa a executar, meu Deus, isso aqui vai custar 3 vezes mais do que o orçamento que eu tenho. Então, geralmente, nesse caso, voltar com a equipe, tentar, né, conversar ali com os seus pares, que geralmente já são pessoas sêniores, assim, igual você, então, o pessoal de infra tal, como é que a gente pode, né, alocar isso aqui, e não conseguindo alocar ali, escalar, levar ali para o diretor, olha, não deu, a gente faz, está autorizado, a gente pode colocar esse prejuízo no projeto e tal, ou então a gente volta com o comercial, fala, olha, a gente viu que aqui foi precificado errado, precisa voltar com o cliente. Então, a gente usa aí essa relação horizontal também aí com os seus pares. E quando é o cliente, né, viajando na maionese, né, aí, não sei se vocês conhecem essa expressão, se é da geração Z, né, ou então ele contrata um e ele quer levar 10, né, como a gente fala, a gente dá o braço, ele está querendo a perna, aí é você falar não para o cliente. Então, aí é um momento que você já precisa ter decorado ali a linha do contrato, você tem que ter ali o seu PDFzinho já marcado, grifado, né, já faz aquela busca ali para falar, olha, aqui está escrita assim, assado, né, isso daí está fora do escopo, né, e aí, geralmente, a gente, para dizer um não para alguém, a gente tem que primeiro dar uma, digamos assim, uma aliviada, né, então a gente tem que usar aquela técnica morde, assopra, é uma técnica que a gente usa muito, ou então a técnica sanduíche, sabe, a gente fala uma coisa boa, joga uma coisa ruim, fecha com uma coisa boa, para não ficar, a pessoa não ficar se sentindo injustiçada. Então, às vezes a gente traz, né, eu já trouxe muito isso para o cliente, olha, não está aqui, mas a gente faz. Olha, não está aqui, mas a gente tem uma solução muito melhor para você, que é essa. Só que ela custa mais caro. E às vezes tem cliente que fala, opa, eu quero. E aí ele aporta dinheiro, né? Como é o caso da Globo. A Globo, ela
depois ela foi aportando muito dinheiro nos projetos que a gente foi desenvolvendo, né? Porque a gente foi falando, olha, esse não dá, mas tem esse que é melhor ainda, resolve o seu problema, a gente trata a sua dor. É isso. E tem o cliente que ele não vai aceitar o seu não, ele vai ligar para o CEO da empresa, ele vai falar mal de você, ele vai falar mal do seu trabalho, ele vai falar mal, né, de você, vai acabar com você ali, né, para o seu chefe. Opa, desculpa, Ok. o seu chefe vai acreditar no cliente, e é onde você vai usar da sua integridade, de todo o seu trabalho, né, para poder confrontá-lo e o seu chefe. Falar, não, peraí, ele falou que eu não fiz, não é bem assim, eu fiz, olha aqui, ó, as ferramentas de gestão estão aqui, olha aqui, ó, todos os e-mails estão aqui, olha aqui a tabela do meu controle, olha aqui o meu project, né, não é bem assim, não. E aí, geralmente, diretores de empresa, CEOs de empresa, eles conseguem entender esse lado. Claro que ele sempre vai cobrar dos seus subordinados, mas eles entendem que, às vezes, o cliente também exagera. Então, você tem que andar nessa corda bamba aí. Sim, um cliente às vezes pode ser um problema ali para um projeto mesmo. O cliente Isso sempre é o problema. Sim. Você tem que saber lidar. E aí, só para complementar, Wellington, né, aí na minha resposta, já me estendi bastante aqui, né, gente? Depois eles editam aí o vídeo. O que é interessante é também ter um pouco de conhecimento de técnicas de persuasão. É interessantíssimo você conseguir persuadir, tá? Então, tem alguns livros que são bem interessantes, né, que eu recomendo. Vocês também se valerem muito da comunicação não violenta, então procura aí depois na internet a comunicação não violenta, porque isso faz com que o cliente ele se desespera, mas depois ele está contigo, ele está do seu lado, no final ele acaba ficando do seu lado, tá? E aguentar pressão. Um gerente de projetos, você tem que aguentar pressão, tá? Porque todo mundo nunca vai elogiar o gerente de projetos. Ele sempre vai estar criticando, ele sempre quer mais, você sempre vai estar em dívida com alguém, né? E gerenciar muita informação. Então, gente, tudo que passou na sua timeline, você tem que pegar. Então, isso também é uma habilidade interessantíssima para o gerente de projetos. Então, nada pode acontecer e você não ficar sabendo, tá? É tanto que eu até trago uma questão aqui para as pessoas que trabalham comigo, né, eu falo assim, gente, quando tiver no presencial, nada de fone de ouvido, com aquela sua playlist maravilhosa lá do Spotify, porque você tem que ouvir o que os outros estão falando, você tem que estar ligado em todo o movimento, porque tudo aquilo ali agrega ali para o projeto. Então, todos os e-mails têm que ser lidos, todos os anexos têm que ser olhados, tudo, então, um arcabouço de informação muito grande, porque é isso que vai te dar estofo aí para você poder seguir. Mas é interessantíssimo você aprender um pouco de técnicas de negociação, técnicas de persuasão, comunicação não violenta. Extremamente importante, mesmo porque dentro do gerenciamento de projeto a gente tem até uma frase, frase de tiozinhos, assim como eu, tá? Digo assim, se você fala e o outro não entende, a culpa é sua de que não soube falar para que o outro entendesse. Então, no gerenciamento, a gente fala, se o cliente está reclamando, a culpa é do gerente de projetos que não conseguiu ir lá se comunicar com aquele cliente. Tá? Então, tudo isso é muito importante. Ok, vou passar para a próxima pergunta aqui. Você já lidou ali com conflitos entre algumas partes interessadas? E se sim, como você costuma resolver esses conflitos? A gestão dos stakeholders. A gestão dos stakeholders é assim, quando você tem ali conflitos que são internos, então você fala ali com o seu par, com o seu colega, com todo mundo que está ali junto contigo, né? Então, ali você já tem que ter uma comunicação, você já tem que ter um comportamento ali de manter um bom relacionamento. Então, não dá para, primeira vez que o front lá colocou um CSS errado, eu já ir lá falar para o diretor dele que deu errado, não dá, eu tenho que chamar, conversar, perguntar se ele está com dificuldade e tal, tentar, então esse relacionamento horizontal é muito bom. O gerente de projeto, ele tem que ser muito bem relacionado com todo mundo, tá? E aí, bem relacionado, gente, você também não pode ser amigo, tá? Porque se for amigo, também vai atrapalhar o seu trabalho, mas você tem que ser aquela pessoa
né, que motiva, que move as pessoas, que ajuda todo mundo, mas também não precisa ser amigo, mas porque muitas horas também você tem que ser um pouco cruel com essas pessoas, então você tem que manter ali. Quando é para fora, quando é com o cliente, então geralmente aí é ouvir o cliente, então as principais, então eu nunca entre numa reunião falando, sempre entre numa reunião perguntando. Tá? Essa é uma técnica muito interessante, então, às vezes eu falo, olha, você mandou uns e-mails para mim e tal, eu gostaria de ouvir de você aí, como é, o que você está sentindo e tal, porque ali ele já descarrega, e naquele descarregar dele, você meio que já elabora a sua pergunta. Então, eu já tive uma questão da gente ir para uma reunião, achando que ia ser o fim do mundo, o nosso CEO também foi chamado para essa reunião, então entrou todo mundo tenso na reunião, chegou lá o cliente e falou assim, não, é porque eu queria saber qual era o prazo de tal coisa. Então, no final, a gente descobriu, não, qual é o prazo de tal coisa e onde é que vocês estão hospedando a nossa lava. Era só isso que ele queria no final. Aí a gente, só tipo assim, vamos ser felizes, né? Então, sempre ouça e sempre tenha todas as informações muito à mão. Então, ele fala, porque eu falei isso. Você fala, não, olha, eu recebi o seu e-mail no dia tal em que você falava que eu poderia fazer. Eu fiz, mudou, né? Do dia de 1º de janeiro para cá, mudou? Não é para fazer assim mais? Mudou. Ótimo. Obrigada, você está me avisando. Mudou, né? Ótimo. Então, é isso, você vai ali. Aí tem cliente que ele vai te xingar, tem cliente que ele vai levantar a voz, já tem cliente que não, né? Tem outros que já vão ser bem incisivos, que ele fica ali mesmo, né, querendo mesmo te colocar mesmo ali contra a parede. Já tem outros que falam que não, né? Falam assim, não, me desculpa, não é com você, mas me entende, eu preciso resolver, meu chefe está me cobrando. Aí tá aquele que altera a voz, e aí você vai ali. O importante é você não perder o controle. Sim. Eu atuo também em um cliente, meu time sempre dá ali uma dica para dar a razão para o cliente. Mesmo que ele esteja errado, depois a gente interage ali todo o time junto para tentar tirar esse poder dele, entendeu? Tirar essa razão dele estar sempre certo, ele estar sempre correto, independente do que o time, da opinião do time. Só uma opinião aqui. Legal. Bom, eu vou passar a palavra aqui agora para Rafael Jesus, para a gente continuar aqui a entrevista. Muito obrigado. Bom dia, Cristina, tudo bem? Bom Me dia. chamo Rafael Jesus e vou estar aqui finalizando nossa entrevista com mais 2 perguntinhas, tá bom? Eu vi que você falou ali sobre a gestão das partes interessadas na questão dos conflitos. Eu queria saber como é que você faz com a sua equipe. Como você faz para motivar ela em momentos críticos e em situações de pressão também? Vamos lá. A motivação da equipe, a gente tem aí a motivação externa, né? Então, estar junto, né? Então, estar junto. Você tem que ter uma pessoa, assim, que tenha empatia, né? Ali as pessoas, né? E sempre estar junto, é aquela história, né? Vocês estão aí, estão sem dormir, eu também estou. Todo mundo aqui, vocês também aí estão na hora extra, eu estou junto aqui, né? E você ser aquela pessoa também que forneça ali os insumos, porque às vezes a equipe ela está desmotivada porque ela não tem os insumos suficientes para poder trabalhar, né? Tem que blindar um pouco a equipe também, então, às vezes, não adianta eu levar o desenvolvedor, front-end, chega lá o cliente fala que tá uma porcaria, porque às vezes a pessoa vai achar que é o trabalho dela que é uma porcaria, mas às vezes o trabalho está perfeito, né? Então, às vezes, é reunião desse tipo, eu tiro a equipe, eu peço licença, às vezes eu falo, eu entendi, isso aí vai seguir comigo, obrigada, fulano, beltrano, tá, vou tirá-los aqui da reunião, ou às vezes eu também nem levo para a reunião, para tu não ouvir esse tipo de coisa, então isso também é extremamente importante, então às vezes eu seguro tudo e não vou reforçar, porque eu sei que não está uma porcaria, né, e você também oferecer
né, para as pessoas ali, recompensas em que elas, né, tenham também uma automotivação. Tem gente que já tem uma automotivação muito grande, né? Eu tenho um desenvolvedor que ele chegou para mim aqui como estagiário, mas ele tem uma automotivação, né, gigantesca, assim, ele é ambicioso, né, e tal, ele já foi promovido 2 vezes, assim, ele é fora da curva, ele nem respeita ali os padrões de promoção da empresa, porque quando a gente pensa que ele está num patamar, ele já está no outro patamar, e etc e tal, né, e aí ele, por exemplo, gosta de grandes desafios, então eu pego tudo quanto é coisa bem enroscada, assim, bem difícil, que precisa usar 500 mil linguagens de programação, né? Eu falo, é seu, olha, e aí ele se diverte, então aquilo gera para ele, quanto mais é desafiador, mais ele quer, porque ele quer ser promovido, ele quer crescer, então isso também é interessante, você saber dar para as pessoas certas, né, as coisas certas, isso funciona muito bem. Eu já tenho outros desenvolvedores aqui, por exemplo, que não quer fazer certas coisas, ele não vai se sentir tão motivado para fazer aquilo, né? Nem todo mundo gosta de SQL para poder estar em analytics, né? Tem gente que não gosta de PHP, né? Já esse que eu estou falando, ele adora, ele vira os negócios de cabeça para baixo, então ele é a pessoa de grandes projetos, né? E aí isso é automotivação. Então é a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Pronto, aí só pode dar certo. É, vou estar fazendo a última pergunta aqui, que seria, após a finalização de um projeto, o que você faz para gerar aprendizado e melhoria contínua para os próximos projetos que você vai realizar? A gente tem, na finalização do projeto, a gente tem um ritual, e a gente segue esse ritual. Primeiro, é a gente fazer a sprint review, em que a gente reúne toda a equipe, todo mundo que trabalhou naquele projeto em algum momento, todo mundo aqui do time, né, e a gente faz ali a lavagem de roupa suja, né, a gente chama lavagem de roupa suja, claro, mas são as lições aprendidas, e ali a gente começa a compartilhar, olha, da próxima vez, não pede para mim com o tempo tão apertado, porque senão eu vou ferrar teu projeto, eu não vou conseguir, e a gente ajusta, pega aquelas lições aprendidas, né, então esse é uma cerimônia que a gente tem. Outra coisa que a gente tem também no encerramento do projeto é repassar toda a documentação, né, e olhar depois a solução pronta, essas coisas também. Tem gente que, às vezes, ele estava lá no início do projeto, ele foi a pessoa da infra, mas ele depois não viu como ficou no final, e a gente trazer, olha, você participou disso tudo aqui e tal, é interessante quando as pessoas têm ali aquele, né, e dar a elas o reconhecimento, né, então, eu, enquanto gestora de projetos, né, ao final eu tenho que fazer um reporte para a diretoria da empresa, para o CEO, eu tenho um fechamento ali com eles, e ali eu coloco nomes, olha, fulana que, né, se destacou, foi ele que foi capaz de pegar isso, e fazer isso e tal, e aí depois aquelas pessoas recebem o reconhecimento. Alguns recebem, algumas vezes é um reconhecimento financeiro, né, às vezes ganha um bônus, dependendo. Às vezes a gente ganha um reconhecimento financeiro, um presente em casa, então eu já ganhei vários presentes que eles mandam, né, um kit, alguma coisa, né, às vezes, quando a gente está em São Paulo, a empresa financia um passeio, custeia para a gente ali alguma coisa, olha, pelo projeto tal, aí a gente vai ali, e aí são essas pequenas coisas que fazem a diferença, tá? Quando eu estou falando assim, parece que não, mas tem hora quando você recebe um presente na sua casa, chega uma caixa, alguém manda uma carta, olha, eu estou te reconhecendo por aquilo e tal, você se sente, assim, valorizado, né? Então é isso. Tem dinheiro também na jogada, tem boletos, né, para pagar, tem, né, nós queremos comprar nossos carrões, mas existem outras formas ali de reconhecimento. E geralmente é assim que a gente fecha um projeto. E aí, pega aquelas lições aprendidas, quando chega outro que a gente olha, tá pedindo a mesma coisa? Não, ó, esse daí a gente já sabe, né? Por aí não, já sabemos qual é o caminho, vamos seguir por aqui. E aí a gente vai fazendo aí compondo aí, né? Esse aprendizado aí. Isso chama-se experiência, né? A experiência é isso.
Certinho. Cristina, muito obrigado aí pelo seu tempo, por estar fazendo essa entrevista com a gente. Em nome de todo o grupo, eu agradeço você por essas informações que você deu. E gostaria de perguntar se alguém gostaria de complementar com mais alguma coisa. Para mim tá tranquilo. Certo. Então, vamos estar finalizando nossa entrevista. Tá certo, pessoal. Obrigado aí, tá? Espero que tenha contribuído aí para o trabalho de vocês, tá? E se precisarem de mais alguma informação, em algum outro momento, eu sigo aqui à disposição, tá? Vou finalizar aqui a gravação, viu, gente? Certo. Então, obrigada, gente. Bom final de semana.